vem a educação e para onde ela vai? Ou melhor ainda, para onde a educação nos leva? O termo educare do latim significa direcionar para fora e nos faz refletir sobre as mais diversas formas de extrair o potencial de cada pessoa. Estamos transformando a educação para transformar as pessoas? O que mudou e o que precisa mudar dentro e fora da sala de aula? Como a educação pode nos fazer melhor e como nós podemos melhorar a educação? A série Educação do Povo reconstrói o caminho da importância da educação e sua relação com a formação de um povo. Iremos trilhar um panorama das pontes necessárias entre educação, cidadania, comunicação, protagonismo e diversidade. Mas afinal, você sabe o que é educação? Educação, para mim, é uma fase de coleta de conhecimento, aprendizado, mas não da forma mais tradicional que a gente tem na escola, mas de vários conhecimentos diferentes. Seja o conhecimento dos nossos avós, dos nossos pais, seja o conhecimento técnico da universidade, das escolas, seja o conhecimento prático que a gente tem durante a vida, tudo é educação. A gente poderia falar em educação familiar, educação formal, então a gente poderia discutir muitas coisas com relação à educação. Muitas vezes a pessoa associa a educação só à transmissão de conhecimentos, né? Mas não é. É um conjunto de fatores que estão aí relacionados. E às vezes a gente não tem consciência desse processo porque a gente vincula a educação às escolas e universidades e acaba deixando de lado tanta coisa que a gente pode aprender e pode usar para melhorar o mundo. Porque muitas vezes o que a gente está precisando é da educação para poder a gente criar soluções efetivas para problemas que a gente está vivendo hoje. A gente fala muito dos conteúdos escolares, que escola é educação, tem essa mescla de coisas, mas num contexto geral, e aí eu posso colocar valores e conteúdos. Para mim, educação é transformação. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Adorava português, que eu sou professora da área de língua portuguesa, né? Então, português era a minha matéria preferida. E eu tinha uma inspiração em uma das minhas professoras. Tem aquela professora que lhe marca. Por que isso, né? Então, porque ela está ali para ensinar o conteúdo, para trabalhar em cima de um conteúdo, mas durante esse processo, outras coisas são trabalhadas, né? Eu estou falando muito de valores, mas também questões desafiadoras, né? A metodologia como esse professor trabalha com esse aluno, a relação que ele estabelece com o aluno. Então, dentro de um ambiente escolar, e eu gosto muito de dizer que ambiente escolar não é só sala de aula, a cantina tem o seu valor educacional, os corredores da escola, uma quadra de esporte, um jardim, um bosque, tudo isso, sabe, gente? Todo esse ambiente escolar, ele faz com que aquele aluno, aquela pessoa que passou por ali, que perpassou por ali, ela vai ser uma pessoa diferente como ela entrou. Além do que, a gente entende que tudo que é trabalhado na escola, como eu falei, da sala de aula à cantina, isso ele consegue levar para fora dos muros da escola. Mas também o que me encanta na educação é ver o aprendizado, sabe? É algo que eu acho assim, uma das coisas mais bonitas na educação, você vê a pessoa aprendendo e você se sentir participante daquele aprendizado. Parafraseando Paulo Freire, eu me identifiquei realmente como ele diz que a educação é um ato de amor. Eu nunca vi assim, conseguir sentir, né, tão fortemente essa sensação de você, como gerar uma vida, de você tirar tudo que há de melhor em você, né, para dar para aquela vida que você está gerando. Assim eu me sinto na sala de aula da escola pública, certo? Eu vejo realmente fazer sentido a educação, né, o poder de transformação na vida desses jovens. A história da educação nasce junto com a história da humanidade e de lá para cá muitas iniciativas buscaram aperfeiçoar as práticas educativas. Já conquistamos avanços suficientes para a nossa geração ou ainda estamos longe do ideal? Mudamos significativamente ou mal saímos do ponto de partida? A tecnologia tem sido uma aliada ou um desafio para o cotidiano de professores e estudantes? A primeira revolução foi a chegada do computador na escola. A segunda revolução foi a chegada da web, que popularizou o acesso à informação, né? Esse negócio é tão doido que você, pela primeira vez, você já começou a tirar o papel do professor
como sendo o centralizador da informação e do conhecimento, que são duas coisas diferentes. Agora, com a chegada das redes sociais, essa coisa ficou mais doida ainda, né? Até então, os meios de comunicação, né, eles eram os mandantes dos artistas, da informação, elegia presidente, né? Aí vem as redes sociais, de uma maneira muito maluca, e tira dos grandes produtores de mídia, né, os 3 ou 4, 5 que tinha no país, esse poder de mandar na mídia no país. Essa reversão, ela foi inclusive, eu diria, apimentada com a inteligência artificial. Quando você fala da escola, coitada, né? A gente no século XX, eu já reclamava porque a gente dava aula como no século XIX. Eu lembro que quando meu filho tinha 6 anos de idade, ele estava fazendo uma tarefa e ele estava estudando isso na escola, né? Mostrava a escola de antigamente e a escola de hoje. E a intenção da atividade era justamente mostrar essas diferenças, né? Do que tinha mudado, de como as coisas estavam modernas, e ele com a pureza ali e o olhar limpo de uma criança de 6 anos, né, olhou para uma imagem de crianças em preto e branco, sentadas enfileiradas numa sala de aula, um professor em pé, e para a imagem recente da escola que ele estudava, com as crianças também enfileiradas, o ambiente mais colorido e usando tablet, né? E aí ele disse: não mudou nada, tá igual, só que uma foto é preta e branca e a outra é colorida, né? Então, assim, isso me fez pensar que, de fato, eu acho que poderia ter mudado mais. Não tem como não ser crítico da educação, né? Nós temos um atraso, a nossa escola está atrasada. Há um descompasso muito grande, né, no modelo de educação e do acesso à informação, às experiências de vida, né, que essas crianças têm. E isso fica muito claro, muitas vezes, na falta de motivação dessas crianças. Muitas vezes uma criança não está desejando aprender na escola, pode significar, inclusive, um sinal de inteligência, né, de sede de saber muito maior, né, uma necessidade de não estar sempre parada, calada, ouvindo, mas de explorar, de mexer, né, de descobrir. Então, esse descompasso, ele vem causando problemas importantes, tanto para as crianças como para os professores. Muitas vezes a missão de um professor é fazer com que numa sala de 40 alunos, crianças de 8 anos, permaneçam sentadas e caladas por 5 horas seguidas diariamente. Isso é esgotante para qualquer professor, né, e para qualquer criança. Então, os sinais de que isso não está funcionando vão aparecer. A educação, tanto na escola particular como na escola pública, ela ainda é um pouco bancária, né? Aquela coisa engessada, de chegar o professor ali à frente como detentor do conhecimento e repassar todos aqueles saberes para os alunos, e os alunos mais adiante vão demonstrar essa aprendizagem através de aprovações em concursos, em vestibulares, mas não é só isso aí. A gente consegue ver já alguns avanços. Até mesmo se eu for comparar na minha época de aluna, por exemplo, né, que tinha aquela coisa de decorar a tabuada, de arguição, as metodologias elas estão mudando. A gente pensar em Paulo Freire talvez seja um marco bem importante, né, assim, que muda o lugar desse estudante, pensando que o contexto social dele é importante, que a história dele é importante, que o desejo dele é importante e que a voz dele é importante, né? Nós tivemos mudanças significativas, né, com a questão do acesso ao livro. Quando eu entrei no serviço público, o aluno só recebia o livro de português e o de matemática. Logo em seguida, ele passou a receber livro de todas as disciplinas. E esses livros iguais aos alunos das escolas particulares. Então, isso fez um diferencial muito grande, né, na vida desses alunos. Depois vivenciamos o sistema de cotas, que é um sistema que é muito criticado, muito questionado, mas aí é aquela coisa, para quem tem a oportunidade de ter acesso à universidade, por ter estudado numa excelente escola, isso é muito bom. Nós ainda estamos vivendo um momento muito delicado. Como eu disse, a educação do Brasil, ela evoluiu, sem sombra de dúvidas, mas ela ainda vive num sistema de gangorra,
hora em cima, hora embaixo, cheia de altos e baixos. A escola começou a entender essa história de que informação era uma coisa, conhecimento era outra coisa. Aí começam as revoluções. E aí o Harari, né, o Yuval Harari, esse cara aí, brilhante, olha que coisa interessante ele fala. Se no passado nós éramos capazes de dizer para o jovem dicas para o futuro, hoje nós não somos mais capazes. Porque você tinha uma tecnologia que evoluía linearmente. Então a minha experiência do passado se via para o futuro porque era uma coisa linear. Na hora que você tem essas coisas não lineares, meio exponenciais que eu acabei de citar, da revolução da web, né? A web, ela lascou essa história de que o dono do conhecimento era o professor. A gente está no momento desse borbulhar, né, onde muitas coisas começam a incomodar muito, e talvez por isso a minha profissão faça sentido. Como psicopedagoga, eu atendo tudo que não está funcionando na escola, né? E aí a gente pode pensar que eu atendo crianças com dificuldade de aprendizagem, mas muitas vezes eu atendo crianças que são reflexo de uma dificuldade de ensinagem, né? Assim. Se a gente não sabe como vai ser o futuro daqui a 5 anos, como é que você vai dizer, como é que você vai educar o aluno? Como é que você vai, quais são os parâmetros que você vai dar, né? Ele chega a dizer, em algum momento, para o jovem, não acredite nos adultos, né? É a maneira que ele tem de chamar atenção para essa nossa incapacidade, né, de realmente educar o jovem, prepará-lo para o futuro, do jeito que a gente faz. Só tem um caminho para a gente dar chance ao jovem de estar de bem com o futuro. Se nós tivermos estratégias para ajudar o jovem a se reinventar, né? É uma palavra mágica. Se reinventar é você exercitar o aspecto da criação. Então, isso é mais importante do que você estar fazendo aquelas coisas de repetição, aquele ensino tradicional chato, né? Ao mesmo tempo que a gente acha que na educação as coisas estão caminhando muito rápido com essa inserção das novas tecnologias, né, de você colocar um computador dentro de uma sala de aula, a pandemia mesmo nos trouxe essa possibilidade de ter aulas híbridas, né, de ter aulas à distância, que parecia algo fora da nossa realidade, sei lá, 10 anos, né? Mas eu acredito que ainda tem muito que caminhar. Mas como melhorar a educação? Estamos educando crianças e jovens somente para o mercado de trabalho? Mas o mercado de trabalho mudou. E agora? Esse novo mundo já está nas grades escolares? Muitas vezes a gente vai para o mercado de trabalho, vai para essa vida real, né? E exigem coisas que às vezes a escola não ensinou, né? Então, eu vejo que nas escolas de ensino médio e fundamental 2, isso tem acontecido de uma forma meio paralela, através de projetos, né? Então, por exemplo, uma feira de empreendedorismo, uma Olimpíada de Robótica, um projeto que vale um ponto extra para alguma coisa, isso não está mergulhado no currículo, é como se fosse uma coisa extra, um plus, ou, por outro lado, uma coisa meio café com leite, que se você não fizer também, você não vai reprovar, né? Mas é um ensaio. Nas escolas de ensino infantil e fundamental 1, a gente ainda consegue ver com mais clareza esse movimento. Eu bato sempre na tecla da questão dos projetos, né, de uma educação participativa, reflexiva e transformadora, certo? Sempre com a participação de toda a comunidade, sempre voltada para a transformação dessa comunidade e prioritariamente com oportunidades. Que nós precisamos, qualquer ser humano precisa de oportunidades, né, para que ele possa evoluir, para que ele se sinta motivado, né, e ele seja realmente um cidadão transformador da realidade, né, onde ele existe. Acho que a gente tem precisado cada vez mais, né, de protagonistas, de pessoas que se coloquem como responsáveis, como capazes, como agentes de transformação. Uma iniciativa cearense mistura jornalismo e educação como ferramenta para desenvolver jovens.
Há mais de 20 anos, profissionais de comunicação participam do programa e realizam oficinas para que os estudantes possam desenvolver técnicas jornalísticas, apurar o senso crítico e exercer o seu protagonismo individual. O projeto atua com instituições da rede pública e privada de ensino, formando um diálogo múltiplo para aproximar o ambiente de aprendizado ao centro do debate social de inclusão. Há 20 anos atrás, a Associação Nacional dos Jornais, ela incentivou, ela provocou que os seus associados, os veículos de comunicação impresso do país, tivessem projetos voltados para a questão da leitura da leitura dos jornais impressos em sala de aula. E cada um dos jornais teve a sua própria abordagem, o seu próprio tipo de leitura dessa provocação. Aqui no Povo nós fizemos um projeto voltado para oficinas de leitura de jornal impresso dentro do ambiente escolar, dentro da sala de aula, mas também nós tivemos a iniciativa de nós termos os correspondentes do Povo. E os correspondentes, eles acabaram dando um empoderamento para esses jovens, certo? Transformando eles em agentes de transformação, mas principalmente recebendo informações a respeito da questão educativa, pedagógica, mas também com o viés jornalístico, o viés da comunicação. Daí nasceu a base do projeto, que é um projeto de educomunicação, onde a gente trabalha a educação como elemento transformador e utilizando ferramentas de comunicação para que a gente possa atingir esses objetivos. Sou Iago Azevedo Fontelli, tenho 20 anos, fiz parte do projeto Correspondentes do Povo 2016 e atualmente estudo no IFCE, faço engenharia de mecatrônica. O meu nome é Sabrina Cabral Souza e hoje eu tenho 23 anos, eu trabalho com ativismo, com liderança e educação aqui na cidade de Fortaleza, também âmbito nacional e internacional, e eu comecei aqui no Jornal Povo por meio do projeto Correspondentes Jornal Povo lá no ano de 2013. O processo dos correspondentes foi assim, eu fazia o 8º ano na minha escola e aí os professores eles fizeram um convite para os melhores alunos para ver se eles tinham interesse em escrever textos para o jornal. E eu sempre tive interesse em notícia, eu brincava sendo o William Bonner e tal, porque eu gostava muito realmente. E quando teve essa oportunidade eu falei, por que não? E aí quando eu soube a notícia foi um choque assim, eu fiquei impressionado assim. E de lá pra cá nunca mais eu saí do jornal, sempre que eu posso eu tô aqui. E foi bem legal, foi uma experiência bem legal. Começou com os textos, né, da coluna de toda semana, que se eu não me engano é toda terça. E depois começou as oficinas. Fora isso também teve gravação de podcast, de rádio. E foi interessante porque é uma inovação. Eu pelo menos não tinha passado por isso e foi algo novo para mim. Primeiro que a gente tinha uma sensação, porque como é a primeira vez, a gente sempre fica muito apreensivo, né? Será que eu estou falando corretamente? Será que eu estou comendo alguma palavra? Será que eu estou falando bonito, né? Mas na realidade é como eu disse, a simplicidade, você ser você mesmo, falar e expressar a sua opinião. Isso foi muito importante. E eu estava com medo assim, o que será que as pessoas vão pensar do meu podcast? O que será que as pessoas vão pensar do meu texto? E não, as pessoas davam feedback positivo. Não, continua, eu gostei. Foi a experiência que mudou a minha vida, porque eu já tinha participado de grupos dentro da escola e eu tinha uma perspectiva de que a escola tinha sim possibilidades, a escola pública tinha muitas possibilidades, apesar da limitação de recursos, mas o programa do Povo da Educação acabou ajudando bastante a abrir e ampliar os meus horizontes com relação a oportunidades fora da escola, que é algo que o jovem não tem a oportunidade de ter, principalmente se vem da educação pública e descobrir que tem instituições como o Jornal Povo, Fundação Leimar Torrache e outras instituições sociais e empresas que estão preocupadas com o setor da educação, de dar oportunidade para jovens de backgrounds menos favorecidos. Foi uma experiência incrível. Eu trabalhei aqui durante um ano no projeto e desenvolvi a habilidade de comunicação, de educação, de mídias, principalmente de mídias, e por causa disso hoje eu crio um blog. Eles têm uma independência e uma variedade de atividades que eles não vislumbram na escola, entendeu? Então, por exemplo, a participação no jornal é muito democrática, né? E, ao mesmo tempo, muito comprometida, entendeu? Profissionais de muita qualidade,
um acompanhamento de excelência. Então o aluno ele não se sente só acolhido, mas ele sabe, porque o aluno, pelo fato dele ser jovem, que ele não tem uma visão crítica. Então ele faz aquela leitura crítica de perceber que ele está sendo bem orientado, entendeu? O progresso dele. Então eles ficam realmente encantados com as oportunidades, né? E principalmente na evolução da produção textual. Muitas vezes as demandas são trazidas pelos próprios alunos, né? das questões de vivências deles, da escola, da comunidade. Eles trazem as ideias, as perguntas, né? Tem essa iniciativa de perguntar, olha professora, veja como está, já chega praticamente com o texto pronto, né? Não é a gente que diz, olha, você vai falar sobre isso. Não, eles mesmos têm essa organização, eles buscam aqueles assuntos que eles querem falar, e isso é protagonismo. Eu gostava muito da equipe que tinha mesmo. Os coordenadores que tinham eram muito animados. Os estudantes que estavam participando, tem amigos que eu fiz, que até hoje a gente tem contato. Eu sigo nas redes sociais de trabalho. Quase todos trabalham com alguma atividade de empoderamento e protagonismo de jovens, trabalham com a parte educacional. E é muito bom ver que pessoas que trabalharam com você estão crescendo e fazendo coisas semelhantes e indo para o mesmo rumo. Então isso me deixa muito feliz. Isso foi o que mais me marcou, foram as pessoas. Olha, até hoje a gente mantém o relacionamento. Até hoje, é um relacionamento assim que é para a vida, nos tornamos grandes amigos. Inclusive o projeto do Povo 20 anos, a Jaqueline me chamou para juntar essa galera que por incrível que pareça já fazia até um tempo que nos falava, veio a questão da pandemia, afastou todo mundo. Mas aí foi uma união tão legal, uma energia tão boa, e até hoje a gente mantém essa conexão. Tudo é um aprendizado, uma experiência de aprendizado. E que com certeza você consegue fazer ligação com alguma área. Por mais que você pense, não, eu não quero fazer jornalismo, eu quero fazer uma área totalmente distante. Eu faço engenharia de mecatrônica. Só que sempre que possível eu ligava com a minha área. Esses podcasts que eu gravei, eles são ligados com as minhas áreas de interesse e inclusive com a minha faculdade. Então você pode ligar. O programa Povo Educação ele foi muito ampliado nos últimos anos. Além de nós mantermos e ampliarmos a questão do projeto dos correspondentes escolares, que hoje são 140, representando 35 escolas públicas e 35 escolas privadas, nós temos também a presença dos correspondentes mestres, onde a gente fez a inclusão dos professores ao projeto. Hoje nós temos as oficinas das novas mídias, das novas tecnologias, eu estou falando aí dos podcasts, dos webinários, das lives. Eles aprendem a desenvolver isso, a editar, a fazer a produção cultural, além naturalmente da produção de textos, do impresso. Eles editam cadernos, editam programas de rádio, programas de TV, enfim, desenvolvem e principalmente eu acho que eles aprendem a importância do papel social que eles têm dentro de todo o contexto que a gente vive. O jornalismo é uma forma de conhecimento, então ele tem tudo a ver com a educação. Se você... existem várias formas de conhecimento, né? Científica, filosófica, e existe a forma de conhecimento prática, né? A forma que você adquire por meio da sua experiência no seu relacionamento com o mundo. Quando a gente alcança esses objetivos, né, quando a gente tem ideia de uma missão como essa e essa missão é cumprida, eu acho que isso dá toda satisfação e isso faz todo o projeto fazer sentido. Né? Sentido principalmente quando a gente fala, por exemplo, da melhoria do senso crítico, da análise, da questão do entorno das comunidades, certo? Desses atores sociais em movimento, do desenvolvimento também da formação política desses jovens. Não é? E hoje o que é que a gente assiste? Ex-correspondentes hoje que já estão no mercado de trabalho, já estão nas academias, desenvolvendo pesquisas, certo? Interagindo e contribuindo com a sociedade. Eu acho que a gente acaba fazendo um pouco daquele papel do beija-flor no incêndio, né? Que é exatamente o quê? Cada um fazendo a sua parte para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e mais democrática. Hoje essa questão torna-se ainda mais complexa porque os próprios meios de comunicação eles se tornam mais complexos, né? O excesso de notícias acaba sendo um problema e hoje a própria ONU ela defende que você formule
disciplinas para as crianças tal, de educação midiática, para a pessoa saber o que é jornalismo, o que é propaganda, saber o que é opinião, o que é um fato, o que é uma notícia. Então, é nesse aspecto que eu acho que existe uma relação entre educação e jornalismo que é simbiótica, que elas não podem estar separadas uma da outra. Buscar a pluralidade, dar espaço para as vozes de todos, encontrar espaço para cada um e envolver a comunidade. Os desafios da educação não são pequenos, mas a força dela é ainda maior. Vamos descobrir ainda mais juntos. Assista ao 2º episódio da série documental Educação do Povo.